Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as primeiras civilizações organizadas que habitaram a região, né, a região da África, que é chamada de região mesopotâmica, tá? Mas antes da gente começar o nosso novo conteúdo, eu quero reforçar com vocês sobre o nosso trabalho da arte rupestre e lembrá-los que todas as informações estão nas orientações da semana no GR8 e que ele deve ser enviado no portfólio do aluno até o dia 13 de maio. Então, vamos lá. Então, nosso conteúdo agora é a Mesopotâmia, certo? Então, para a gente começar a entender sobre os povos mesopotâmicos, o que a gente tem que saber? Da onde que a gente está falando, né? Do que a gente está falando. Então, eu coloquei dois mapas aqui. Para quê? Para vocês perceberem, se localizarem. Então, olha, essa região, chamada de Mesopotâmia, fica ao norte da África. Ela fica numa região que hoje é uma divisa entre norte da África, sul da Europa e uma parte da Ásia. É a região conhecida por Península Arábica. O que acontece? Lembra que lá na aula da pré-história a gente falou que no Neolítico as pessoas passaram a se tornar nômades, que eles aprenderam a cultivar através da agricultura? Então, o que acontece? Os povos começaram a fixar moradia e aí eles fixaram as suas moradias próximos aos rios. Por quê? Para facilitar, para molhar, para as plantas crescerem, né, os alimentos, e até para o próprio consumo deles. E aí, essa região, que a gente chama de crescente fértil, porque era uma área de muitos rios, de muita água, mesmo numa região que hoje é desértica, é árida, né? E essa região ficava entre dois rios muito importantes. Então, era a região chamada uma região que fica entre dois rios, ela é chamada de Mesopotâmia. Por quê? Porque a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Então, a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, vocês vão ver que são vários, né, que inclusive são citados na Bíblia, eles são povos que viviam numa faixa de terra que ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrates, tá? Então, essa região hoje é a região onde tem a Síria, o Iraque, o Kuwait, o Irã, tá vendo? Eu quis colocar esse mapa atual para vocês se localizarem, se identificarem do que a gente está falando. Então, a gente está falando de uma região é, que hoje é conhecida por Iraque, Síria, tá? Então, reforçando, o que é Mesopotâmia? Região entre rios, tá? Agora vamos para as características. Olha, então, região entre rios. Era situada entre os rios Tigre e Eufrates, hoje é o atual Iraque. O clima é seco e quente a maior parte do ano e várias cidades com governo centralizado. O que é isso? Vai começar a surgir cidades e essas cidades vão começar a se organizar tendo um líder, tá? A gente fala governo, mas não é governo como hoje, não. Que tem voto, que tem eleição, tem governo estadual, federal, municipal, não. Era um líder. Então, era a pessoa que conseguia organizar, administrar as outras pessoas ali. É chamado de cidade-estado, gente, porque é uma cidade, né? Uma cidade onde ela tem autonomia, tem capacidade de se administrar com leis próprias. Então, por exemplo, a gente vai ver que na região da Mesopotâmia tinha várias cidades, várias, mas cada uma tinha suas próprias leis, mesmo sendo uma região. Vou dar um exemplo mais simples. A gente mora no estado de Goiás, certo?
O estado de Goiás tem Goiânia, tem Anápolis, tem Aparecida, tem Trindade, tem Pirinópolis, tem a cidade de Goiás, tem 246 municípios. Vamos supor que todos esses municípios tivessem suas próprias leis. Não fosse uma lei só para todos os municípios, como é hoje. Então, lá na Mesopotâmia, onde a gente está estudando as primeiras civilizações, cada, cada local, cada cidade, cada vila, mesmo estando numa mesma região, elas tinham suas leis próprias. Olha, o Estado cobrava os impostos e distribuía as tarefas. Se o rei dominasse cidades, ele formava um reino. E se ele dominasse outros povos, formava um império. A gente vai ver isso muito claro lá no Império Romano, quando a gente for estudar Roma. Por quê? Porque além de dominar todas as cidades da Europa, os reis dominaram outras regiões, dominaram o norte todo da África, dominaram uma parte da Ásia. Então, quando domina além daquele território, muito, muito, muito além, se torna um império e vai ser governado por um imperador, tá? Aí agora, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver os povos mesopotâmicos. Hoje, eu vou te falar um pouquinho de uma forma mais geral, mas aula a aula a gente vai tratar deles com as suas particularidades. Então, quais são os povos que viviam na região da Mesopotâmia? Os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Cada um deles, gente, teve contribuições importantíssimas para as civilizações que viriam depois. Então, a gente vai ver cada um em cada aula, tá? Por quê? Porque não dá para a gente falar, por exemplo, dos amoritas sem mostrar umas imagens muito bacanas. Porque lá existia, por exemplo, foi construído os primeiros códigos de lei. Então, as primeiras leis escritas. Porque até então, as leis era falada. Então, se o rei falasse assim, ó, você não pode abrir aquela porta. É uma lei, é uma ordem. Pronto, era uma lei. Se você abrisse aquela porta, independente do motivo, sem a autorização, você era um fora da lei, porque você descumpriu uma lei do rei, tá? Então, a gente vai tratar aula a aula por cada um desses, porque cada um teve uma contribuição enorme nas futuras civilizações, né, que virão depois deles, tá? Inclusive, tem ainda lugares que conservam as cidades, monumentos da época dos povos mesopotâmicos. Tá? Aí a gente tem, olha, a sociedade, a pirâmide social, vamos dizer assim, era uma pirâmide já que já começava a se dividir, né? Então eu tenho, por exemplo, lá em cima do topo, eu tenho o que a gente chamava de aristocracia, chama até hoje, que era o rei e a sua família, que era o que mandava em todo mundo, e aí vinham os nobres, que eram aquelas pessoas que viviam mais próximas do rei, até mesmo dentro do palácio. Os sacerdotes eram aquelas pessoas que cuidavam da parte religiosa. Lembrando, gente, que até o nascimento de Jesus Cristo, praticamente, as civilizações vão ser politeístas. A única, antes de Cristo, a única religião que era monoteísta era o judaísmo, tá? Depois a gente combina uma aula e eu explico religião por religião para vocês, tá? Que é muito bacana a gente saber a árvore genealógica das religiões, para a gente entender como que chegou nessa multiplicidade, nesse número enorme de igrejas e de religiões, né? Aí vinha os chefes militares, que eram responsáveis pela segurança, e os cidadãos comuns, os fiscais, aqueles que iam buscar os impostos, os escribas, lembrando que a palavra escriba vem de escrever, era aqueles que escreviam a lei. Gente, lembrando que não tinha papel, era tudo feito na argila, na madeira, tá? Aí vem os comerciantes, artesãos, os criadores. Quando fala de gado aqui, não é gado igual hoje não, tá, gente? Era pouquinho. Os camponeses e os soldados. E por último, os escravos, que eram os prisioneiros de guerra, né?
ou porque não pagavam as dívidas. Então, a partir da Mesopotâmia, a escravidão ela vinha de dois tipos. Ou se tivesse uma guerra entre uma vila ou outra, uma cidade ou outra, você se tornasse um prisioneiro, ou se você devia e não pagava. E aqui eu coloquei um pouquinho da escrita cuneiforme, tá? Esse aqui é uma argila, é uma foto original de uma escrita cuneiforme. E de cá eu coloquei só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Esse alfabeto ele vai surgir nos povos mesopotâmicos, mas bem depois que eles já estão bem organizados, tá? Então, pessoal, é isso. A gente agora vai estudar sobre os povos mesopotâmicos para a gente ir estudando passo a passo cada civilização que foi muito importante. Assim como a gente estuda Grécia, Roma e Egito, estudar os povos mesopotâmicos no contexto geral e depois as particularidades é muito importante para a gente entender, por exemplo, como que o Egito chegou aonde chegou, como que os persas, os hebreus, os fenícios chegaram onde eles chegaram, que né, foram as primeiras civilizações mais organizadas da época. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e não esqueça de organizar o seu trabalho de arte rupestre. Seja criativo.